Paz, Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos procuram, queremos aqui externar nossa gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, adorando o Senhor. Sempre gosto de fazer menção estar na casa do Senhor, porque às vezes a vida nos faz estar em alguns lugares que nós não gostaríamos, mas a gente tem que estar. E hoje é um privilégio, estarmos na casa do Senhor. Agradecer também a confiança do pastor Ivan, e gostaria de ler aqui com os irmãos, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, e o verso de número 1 em diante. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um homem herói de guerra, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes vestivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. E ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e a Farfar, rios de Damascos, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu senhor, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites de mim um presente. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Amém? Esse texto ele é um texto bem conhecido de todos nós, Eu acho que as crianças
assim quando começa a conhecer as histórias bíblicas de Israel, as histórias bíblicas contadas na ZBD, a história do leproso Naamã, ela é uma história bem conhecida. E eu gostaria de usar essa história nesta noite para falar sobre família, né? Para falar sobre família e mostrar o quanto que Deus ele se importa com as famílias, ele se importa com os lares. Ele se importa com os casais, ele se importa com os lares, independente de quem seja. Justamente a preocupação nossa é a família, porque a gente vive num período difícil, né? Os desafios são tantos. O pastor mencionou aí a questão dos cuidados que a gente precisa ter com as famílias, né? Com os nossos filhos. E, de fato, essa é uma pauta bastante latente na sociedade brasileira, e a igreja ela precisa se posicionar. E que bom que Deus tem levantado pessoas, de fato, para trazer uma palavra, para trazer um direcionamento, porque este é um evento e é um desafio do nosso tempo presente. Cada tempo traz consigo os seus males, os seus desafios, e a família realmente ela não está fora disso. E eu gostaria aqui de usar aqui esse texto nesta noite para falar aqui sobre essa família, a família de Naamã. Como o texto que nós lemos aqui nos diz, esse homem ele era um homem muito poderoso. Ele era um comandante do exército da Síria, né? A Síria era uma nação muito poderosa, era um reino muito poderoso, e esse homem, ele era um homem de bastante reputação, de reconhecimento, até porque o texto diz que todo o reconhecimento vinha do fato de que Deus, pelas mãos do próprio Naamã, havia dado vitória à Síria nas batalhas. Na ocasião, ele aqui é aliado aqui do rei de Israel. Então a gente vê que a história desse homem é uma história de muito sucesso. A gente não tem os pormenores da vida dele, mas chegar a esse status e essa posição social mostra que ele é um homem que tinha muito caráter, que conseguiu galgar muitas posições, se tornou um comandante. Com certeza ele era respeitado tanto pelas autoridades ali, pelo rei, pelas autoridades constituídas. Era um homem que tinha a reputação da sociedade. Então imagine um homem de respeito que era, respeitado pelos seus soldados, porque a gente percebe pela narrativa do texto que os seus soldados, né, eles os tinham como pai. Então imagino que ele era um homem que tinha bastante amor, uma forma humanizada de lidar, e os seus servos, em algumas versões vai dizer, chamavam ele de pai, justamente talvez pela forma acolhedora que ele tinha. E ele era um homem muito poderoso. Mas o texto diz então que uma menina havia sido levada como escrava, né? Nas nações, essa estrutura hierárquica de funcionar nas nações, elas não são somente hoje, né? As nações mais poderosas acabam se aproveitando e utilizando as estruturas inferiores para tirar dessas estruturas inferiores a riqueza, o poder e o seu capital de potencial humano. E o texto diz então que esta menina havia sido levada da sua casa, da sua família, do seu convívio familiar, e fora levada para trabalhar dentro da casa de Naamã como uma empregada doméstica, talvez ali uma empregada, uma ajudadora, uma serviçal, e essa menina estava ali dentro daquela casa. E o texto diz então que ela passa então pelo convívio na casa de Naamã a perceber a realidade do dia a dia da casa de Naamã, né? Não eram as fotos que saíam no Instagram, não eram os relatórios bonitos, mas ela percebe que apesar de Naamã ser um homem de bastante reputação, de bastante fama, ele padecia de uma doença que para a ocasião era a maior humilhação possível. Esse homem padecia de lepra.
né? Então, debaixo da farda, debaixo de toda daquela imagem social que aquela família real ou militar transmitia, aquele homem sofria ali justamente dessa doença, que era uma doença terrível, era uma doença que trazia consigo todos os adjetivos, né, negativos, ruins, era uma doença terrível. E com certeza essa doença também impactava a sua família. Porque imagine a sua família direta com a sua esposa, com a sua relação familiar, com a sua relação conjugal, os seus filhos, né? Ter que viver uma forma de vida, ocultar aí essa realidade difícil que a família vivia, os seus soldados e assim sucessivamente. E o texto diz então que essa menina descobre que esse moço, que esse senhor, que o seu senhor Naamã, ele era um homem leproso. Então ela usa de uma única palavra, uma palavra que ela dirige à sua senhora. E ela diz assim: oxalá, ou quem dera, o meu senhor estivesse lá em Israel. Com certeza Deus o curaria lá, esse homem da sua lepra. Então veja que como que é interessante a gente notar que uma palavra ela pode redirecionar uma vida. Uma palavra pode redirecionar um destino, pode redirecionar um lar, uma família. E essa menina se põe justamente nessa condição, sobre uma simples palavra de uma menina que nós não conhecemos a identidade, não conhecemos a origem, não conhecemos a família, não sabemos a sua idade, só sabemos que ela era uma serviçal e que estava ali e que ela justamente trouxe uma palavra que redirecionou uma família. E eu gostaria justamente de trazer, com base aqui nesse texto que nós lemos, na história dessa moça, na história da família de Naamã, algumas verdades que a gente aprende nesse texto sobre a família desse homem, que são verdades que elas podem ser transformadoras na nossa vida, elas podem ser abençoadoras da nossa vida, assim como foi na casa de Naamã. E a primeira verdade, ou a primeira lição transformadora dessa família, é a gente aprender que a nossa família precisa de ajuda. Toda família precisa de ajuda. E o texto de verso de número 1 vai dizer o seguinte, que ele era respeitado, ele era honrado pelo seu senhor, ele tinha reputação, porém ele era leproso. Mostrar para nós aqui que ele tinha tudo sobre o trilho. A vida dele caminhava sobre o trilho, ele estava caminhando tudo certinho, talvez ele destinou a sua vida para viver os melhores dias, os melhores anos, ele montou os seus planos, ele fez o que fez, porém, ele foi surpreendido pela lepra. A lepra veio sobre a vida desse homem, veio sobre a família, e justamente com ela veio então a frustração, com ela veio então a dor, com ela veio então ali o sofrimento, a dor, a vergonha, mostrando aqui que, meus queridos, todos nós, a nossa família, ela precisa também de ajuda. E quantas vezes na nossa vida, na nossa família é assim, não é verdade? A gente está caminhando, está tudo certinho, está tudo sobre o trilho, a gente tem as nossas contas e minimamente ali, vamos caminhando, vamos fazendo a gestão, os filhos estão na escola, todo mundo está empregado, e está tudo caminhando, e de repente a gente é surpreendido com uma situação que bagunça toda a nossa história, que bagunça toda a nossa vida, que tira o norte, o sentido da onde a gente estava caminhando, e foi justamente isso que aconteceu com a família de Naamã, mostrando para nós, queridos, que todos nós, que toda a nossa família, ela precisa de ajuda. A família de Naamã, ela precisava de ajuda. E isso é importante a gente notar, pelo fato de que a gente vive hoje um período que a gente chama da sociedade do desempenho e a sociedade da estética, aonde para nós o que mais importa aqui é o desempenho, a palavra que vocês ouvem agora constantemente chamada performance, performance, e também a palavra que a gente usa muito hoje, ou a ideia da estética, e a ideia de que a gente precisa estar todo momento mostrar que estamos bem, mostrar que estamos empenhando, mostrar aquela estética, mostrando aquilo ali, e é uma sociedade que ela vai tirando do espaço público a ideia da gente esconder a fragilidade, que o que importa justamente é mostrar a performance, é mostrar a estética, mas a vida não funciona assim.
A vida não funciona dessa forma. Então, adicionado à dor de Naamã, daquela família, é a dor de ter que negar uma realidade para montar uma fotografia bonita para todos verem. Veja que o texto diz, ele era um homem honrado, ele era respeitado, era um comandante vitorioso, porém leproso. E ele tinha que esconder justamente essa fragilidade, porque não era possível ele fazer menção e reconhecer. E, meus queridos, muito mais difícil do que sofrer uma dificuldade na vida é a dor de você ter que negar e ocultar um sofrimento no familiar. E a gente vive essa sociedade que tenta ocultar isso, só que, meus irmãos, esse é um caminho muito penoso, porque você não consegue validar o teu sofrimento, você não consegue reconhecer a sua dor, você não consegue reconhecer o momento, a situação que está vivendo, e aí a gente tem que ocultar, e nós não podemos, irmãos, porque é isso que a sociedade faz, é isso que a sociedade da performance, do desempenho faz. Mas quando a gente olha as páginas do Evangelho, a gente vai ver que em todo o tempo do ministério de Jesus, ele sempre foi transparente e verdadeiro com as suas emoções, mostrando para nós que o caminho da saúde é o caminho do reconhecimento das nossas emoções, do momento em que a gente está vivendo, porque é uma forma da gente enfrentar melhor a vida. Naamã vivia de ocultar, de esconder, de tentar ali maquiar uma realidade da qual não era verdade. E aí a gente vê Jesus que chora, a gente vê Jesus que se alegra, a gente vê Jesus que fica triste, a gente vê Jesus que se encosta cansado com sono e dorme na polpa de um navio, de um barco. A gente vê que Jesus, ele valida as emoções que a vida traz, porque, meus queridos, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, e a saúde é quando a gente consegue se adequar com a realidade em que a gente está vivendo. Portanto, nesta noite, as mais diversas emoções poderiam definir a nossa família, a teu momento, a tua história. E a primeira verdade é que a gente aprende com a família de Naamã, não diferente da família de Naamã, a nossa família precisa de ajuda. E é interessante que, se nós precisamos de ajuda, Deus tem as formas mais inusitadas de trazer ajuda e socorro para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. E tenha certeza nessa noite, Deus enviará de uma forma miraculosa, de uma forma inusitada. Às vezes a gente não espera, mas a ajuda de Deus vem para você, para a tua casa, para a tua família. Simplesmente se você reconhecer, a minha família precisa de ajuda. A gente trabalha com saúde mental. E os desafios que a gente encontra na vida das pessoas, que é um desafio nosso, é o caminho do reconhecimento, é o caminho de acolher a verdade, é o caminho de você abraçar e reconhecer o momento que você está passando. Então, nesta noite, reconheça que tua família precisa de ajuda. Isso não é menosprezo, isso não é inferiorizar, isso é se abrir para a oportunidade de Deus te ajudar, te socorrer, assim como enviou aquela pequena menina na casa de Naamã. A segunda verdade que a gente aprende aqui, a segunda lição que a gente aprende nesse texto, está aqui no verso de número 2, quando o texto diz: se o meu Senhor procurasse o profeta, ele o restauraria ou curaria da sua lepra. E a segunda verdade que a gente vê na família de Naamã é que a restauração da nossa família, ela começa com a gente. Veja que a menina disse, olha, se o meu Senhor, não era a mulher de Naamã, não eram os filhos de Naamã, não eram os soldados de Naamã, era ele que precisava entender e aceitar a restauração da sua família, da sua casa, passaria justamente por ele. E aqui é importante, irmãos, por quê? Porque nós temos muita facilidade de culpabilizar os outros e dificuldade de reconhecer a nossa parte na doença, na dificuldade, no cansaço, nas dores que a gente passa. E Naamã precisava reconhecer que ele precisava tratar, e o problema de Naamã começava com ele. A família de Naamã seria restaurada a partir dele.
E aí é interessante, porque quando a gente lê o texto que nós lemos, há uma marca muito profunda aqui, marcada pela onipotência de Naamã. Naamã era um homem que, apesar de parecer ter uma boa relação, porque ele vê que os seus servos, os seus filhos vão com ele ali naquela comitiva, há uma carga muito forte da onipotência de Naamã, porque ele é justamente abatido quando ele chega na casa do profeta, e o profeta nem sai para recebê-lo. Manda um menino, um serviçal, imagine um homem da mais alta patente de uma nação, ir fazer uma visita a um determinado profeta, e esse tal profeta ter a coragem de mandar um menino, um serviçal, de nem se apresentar e fazer a ele uma proposta ousada. Mas Naamã, ele é justamente pego aqui naquilo que a gente chama de onipotência. E não diferente, irmãos, de Naamã, nós também somos presos na nossa onipotência. E ele mesmo diz: eu estava certo de que ele ia me receber. Eu estava certo disso. E isso atinge a vaidade, o orgulho e a onipotência de Naamã. E não diferente, meus irmãos, de Naamã, a nós também somos presos na nossa onipotência. Porque a gente tem, de certa forma, uma ideia um pouco inflável do que a gente é. De que a gente tem controle, de que a gente tem amigos, de que a gente tem dinheiro, de que a gente tem saúde, de que a gente tem meios, de que a gente tem forma, e a nossa vida vai se cercando de algumas coisas que vai reforçando esse nosso ego e essa onipotência em nós da gente se achar que a gente é alguma coisa. E quando a gente chega neste nível de vida, né, porque todos nós de alguma forma somos afetados por esse tipo de situação, a gente entende que o problema do mundo são os outros. O problema do mundo é o governo, o problema da minha família são os outros, são os meus filhos, é a minha esposa, é o meu sogro, é a minha sogra, é o vizinho, é o cachorro. E a gente vai se cercando na nossa onipotência, e isso impede da gente enxergar a nossa própria realidade. Olha esse homem, ele tem uma farda sim, ele tem uma reputação sim, mas debaixo daquela farda havia uma lepra. E aquela lição aqui, essa segunda lição, mostra para a gente que a restauração da nossa família, ela começa com a gente. É quando a gente, pelas experiências da vida e pelos contornos que a vida vai nos dando, ela vai mostrando para a gente que o processo caminha e vai acontecer a partir de nós. Ou seja, a nossa vitória, a vitória da nossa casa, a restauração do teu casamento, do teu lar, da tua família, depende de você, começa em você. E aqui é interessante, porque aqui nós temos uma experiência que é uma experiência da gente chegar numa situação de bifurcação. A gente vai insistir nisso, continuar projetando que o problema da nossa vida são os outros, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha família, é o governo, é a igreja, ou a gente já vai admitir e dizer: Senhor, sou eu mesmo que preciso da ajuda, o milagre, a vitória, a transformação da minha casa começa por mim, e eu estou aqui pronto para acolher e para enfrentar tudo aquilo que eu preciso enfrentar, para que o meu lar, a minha casa, a minha família, o meu casamento seja amplamente abençoado. A segunda lição dessa família é que o milagre daquela casa começaria por Naamã. Vamos admitir que precisa passar por nós, ou a gente vai continuar atribuindo sempre a terceiros as responsabilidades. A gente vê isso muito em casamento, né? Quando a gente faz trabalho com casais, com família, principalmente com casais, o maior desafio é você fazer com que eles entendam que eles têm parte naquela situação e que eles precisam caminhar a se responsabilizar, porque começa neles. A terceira lição que a gente aprende aqui nesse texto, que está aqui, que são uma verdade que transformou a família de Naamã, é que a religiosidade ela é algo que pode destruir uma família. E aqui no verso de número 2, ele diz aqui:
invocaria de pé o nome do Senhor, moveria a mão no lugar e ficaria curado. Então a gente vê que Naamã, ele vem para se encontrar com o profeta, e ele traz consigo toda a construção de um ritualismo e de uma religiosidade. Ele não entende que o milagre de Deus passa por uma transformação de pessoa e não com ritualismo e com estética religiosa. Ele tinha aqui o roteiro, ele sabia, olha, eu vou chegar lá, o profeta vai me receber, vai vir até mim, vai levantar as mãos, vai se colocar de pé, e vai fazer aquela oração, aquela reza, e vai fazer ali, vai mover a mão, vai passar. Ele tem toda uma construção aqui de uma religiosidade, e essa religiosidade, meus queridos, ela pode destruir a nossa casa. Por quê? Porque a gente vai introduzindo ritualismo e não uma fé viva. Esse é o maior dos desafios que a gente tem como famílias que servem a Deus, que somos cristãos. Porque a gente tem o hábito da prática religiosa. A gente tem o hábito de cultuar, a gente tem o hábito de estar na igreja, a gente tem o hábito de estar periodicamente fazendo um culto, prestando um culto. E a gente tem que se mover dessa forma, que o culto ele tem toda uma liturgia, e ele está posto dessa forma. Mas o grande desafio é quando a gente deixa escapar, e sobre nós sobressai o ritualismo, e escapa a fé viva, a fé verdadeira, da ideia que nós estamos aqui, servimos ao Senhor, mas nós não temos a mínima ideia de como Deus vai operar, como Deus vai fazer, como Deus vai transformar, e que nós estamos diante de um Deus que é desconhecido da sua grandeza, mas que Ele é poderoso para fazer. E se a religiosidade tomar conta da nossa vida, ela vai entrando por uma porta, e o fervor, o temor, o quebrantamento, ele vai saindo por outra, e nós se tornamos religiosos. E aqui é interessante, irmãos, por quê? Porque a gente fala justamente num período em que a nação brasileira, ela vai se cercando e construindo todo um repertório de ritualismo e de religiosidade. E, por outro lado, nós não somos uma nação que tem uma fé viva na sua proporção. Quando a gente olha, por exemplo, os índices de violência familiar, como os índices que o pastor mesmo mencionou, e a gente percebe que o ambiente onde mais se sofre, as mulheres sofrem violência, está no ambiente religioso, principalmente protestante, a gente precisa entender que entrou-se o ritualismo e a religiosidade, mas não entrou a fé viva e verdadeira que transforma o homem e a mulher em novas criaturas em Cristo Jesus. Que as relações elas são transformadas e que o que impera é a cultura do reino de Deus em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, e não apenas rituais religiosos que a gente repete. E aqui a gente percebe, queridos, por quê? Porque a religiosidade ela pode ser destrutiva numa família. Percebe que a família de Naamã, o próprio Naamã, ele chega com o conceito de trazer aqui todo um ritualismo, todo armado, todo com um mapa para Deus operar, todo com uma construção retórica da onde Deus iria fazer e operar e agir. Irmãos, nós precisamos lutar e pedir a graça de Deus para que os nossos lares, a nossa família, seja um ambiente onde se cultiva a fé viva, verdadeira, experiência transformadora a partir da revelação da palavra de Deus. Do contrário, seremos uma nação de chavões, seremos uma nação de frases de efeito, seremos uma nação em que a gente vai criando e construindo frases poderosas, mas é frágil para enfrentar a realidade da vida, que tem dor, que tem perda. E muito mais, meus queridos, escapamos ou fugimos da simplicidade do Evangelho de Jesus em nosso meio. E a gente vai repetindo uma máxima, que é a máxima que aconteceu com João e com José e com Maria. Que apesar de toda a liturgia, de todo o coração e de toda a boa intenção de cumprir as prerrogativas e as datas festivas ali de Israel, eles fazem tudo bonitinho. Mas quando eles voltam,
eles esquecem Jesus. E aqui a gente aprende essa segunda verdade aqui. A religiosidade, ela pode ser destrutiva para nosso ambiente familiar. Então lutemos para que a gente tenha a partilha da palavra, para que a gente busque o Senhor, para que a gente se coloque como aquele que é necessário, é necessitado de aprender e de ver os milagres de Deus. Eu acho muito bonito a expressão de Davi no Salmo 131, porque Davi era um homem que tinha experiência com Deus, da qual muitas vezes nós nunca vivemos. Ele é um homem que viveu milagres e maravilhas diante do Senhor, alcançou fama, sucesso, vitórias, mas no Salmo 131 ele diz que preferia se colocar na presença de Deus como um bebê no colo de uma mãe, simplesmente entregue, simplesmente confiante naquilo que Deus poderia fazer e ele poderia aprender. Então a gente seja assim, que a gente possa ser dessa forma e que a religiosidade não venha destruir a nossa casa e a nossa família. A quarta lição que a gente aprende nesse texto, que são lições aqui transformadoras, que são lições para a nossa casa, está no verso de número 13, número 3, e no verso de número 13, e a quarta lição aqui, é que a nossa família precisa da gente. A nossa família precisa da gente. No verso de número 3, a menina disse assim: um dia ela contou à sua senhora. E no verso de número 13, o texto vai dizer: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil. Então é o texto que nós lemos. Ele foi lá para receber um milagre de Deus, para tentar ser curado da sua lepra, mas o caminho do milagre que o profeta passou para ele, ele trouxe indignação. E o texto diz então que ele estava voltando para casa indignado na sua onipotência diante da proposta que o rei havia feito. E ele mesmo diz o texto: não são, por exemplo, os rios aqui de Damasco, de Farfars, águas melhores e mais limpas do que o rio aqui, as águas de Israel? Então ele está aqui voltando indignado sem que nada tivesse acontecido. E aqui há uma interpelação aqui daqueles meninos e daqueles servos dizendo: meu pai, não faça isso. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não teria feito. Então a gente vai ver aqui que ele acolhe a sugestão dos seus servos, dos seus filhos, e os estudiosos dizem que ali estavam os seus servos, sim, mas os seus filhos também estavam ali, mostrando aqui uma quarta verdade que está impressa na vida de Naamã, que está na tua vida, na nossa vida. A nossa família precisa da gente. A nossa família precisa da gente. E aqui é interessante, porque todos ali, os servos, os filhos, estavam todos ali, a sua esposa em casa, talvez a sua serva, o rei, estavam todos ali esperando que Naamã enfrentasse o processo, que Naamã tirasse a roupa, que Naamã mudasse, que Naamã fosse em frente e fizesse tudo aquilo que seria necessário para abençoar a sua casa e a sua família. Mostrando aqui, irmãos, que a nossa família precisa da gente. Falando em família e família que precisa da gente, a nossa vida muito corrida, muito corriqueira, faz a gente às vezes ser displicente, né? Com a nossa própria saúde. Eu particularmente sou um dele, que a gente aprende desde cedo a trabalhar e trabalhar muito, e a forma de existir é existir para trabalhar, para ajudar a nossa família, dar um melhor recurso para a família. E aí nos últimos dias, basicamente ontem, eu estive num pronto-socorro, e ali a médica me dá ali um laudo, faz uma tração e traz uma notícia triste para mim, né? Notícia muito triste. Ela disse: ó, você precisa fazer alguma coisa, né? E hoje eu estava conversando com meu irmão aqui, o irmão Anderson, que eu gosto muito, e a gente estava conversando, ele falando da experiência dele, e aí ele falou assim: Nivaldo, cuidar da gente é um verdadeiro ato de amor à nossa família. E é justamente isso mesmo. Cuidar da gente é um gesto de amor à nossa família, e a família de Naamã precisava de Naamã.
E aqui é interessante, por quê? Porque a família precisa ver que a gente está querendo, né? Hoje já houve umas mudanças no mercado, já ia botar uns bacon para fora, a esposa falou, não. Já ia colocar umas picanhas na prateleira, não, vamos lá para o light, vamos para isso, vamos para aquilo. Mas, na verdade, a família precisa ver que a gente está disposto, que a gente está querendo. Então, nessa noite, no nome de Jesus, deixa eu te dizer uma verdade ao teu coração. A tua família precisa de você. Não importa se você é casado, se você é ancião, se você é um jovem, se você é um adolescente, não importa se você é solteiro, não importa. A tua família precisa de você. E não abra mão de você enfrentar os processos que forem necessários para cuidar de você, para ver o trabalho em você, na tua vida, para ver o Espírito Santo forjando em você um trabalho, uma obra necessária, para que a tua família, a tua casa, a tua esposa, os teus filhos, o teu lar, o teu marido, eles possam presenciar e perceber uma melhor versão de você, da tua casa, do teu papel e da tua família, porque a tua família precisa de você. Pais, os seus filhos precisam de você, filhos, os seus pais precisam de você, e a família precisa da gente. Ou seja, as pessoas querem olhar para nós, né? Acontece muito em lares que às vezes são lares que às vezes não têm uma experiência de transformação, ou vieram tardiamente do Evangelho para o Evangelho, e a família que precisa realmente de um processo de transformação. Deixa eu dizer, qualquer movimento que você faz na tua vida em direção de se cuidar de você, de fazer alguma coisa, de enfrentar o processo, é como se você ganhasse a credibilidade, porque o amor da tua família está literalmente atrelado ao amor que você tem por você mesmo. Então se cuide, mostre uma melhor versão, encare o processo, seja às vezes uma questão de saúde física, que precisa de um médico, seja às vezes uma questão de saúde emocional, que precisa de um profissional da saúde mental, mas se cuide, faça alguma coisa, porque a tua família precisa de você. E último, para a gente encerrar, o verso de número 17 e 18, vai dizer então que Naamã volta, né? O texto diz então que ele volta, e quando ele volta para falar com o profeta, ele quer dar presentes, e o profeta não aceita os presentes, e ele então faz uma proposta ali de levar um pouco de terra, da terra de Israel, para a Síria, e a partir daquele momento na vida de Naamã, ele iria justamente servir a Deus. Está aqui no verso de número 17 e 18, quando diz assim, olha, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Mas o Senhor me responde uma coisa. Então ele faz um acordo com o profeta, e ele traz aqui, querido, uma expressão aqui, que é uma expressão de alguém que chega na situação, que toma uma decisão. No caso aqui de Naamã, ele chegou num limiar que ele disse assim, isso eu não quero mais. Aqui é o divisor de antes e depois. Aqui é a experiência do antes e do depois. E aqui a quinta lição que a gente aprende aqui, é que ele queria, a partir daquele momento, uma família de verdade, verdadeira e não de aparência. Ele não queria mais ser marcado na sua vida pela experiência de aparência. Ele queria ali uma família verdadeira. Ele queria ali uma fé viva. Ele queria ali viver uma experiência marcada o antes e o depois da sua vida, de uma experiência com Deus. E na nossa vida, irmãos, também. Às vezes a gente chega num limiar, no momento de uma experiência, em que a gente diz assim, Senhor, eu não quero mais isso. Não quero. Seja ela numa questão familiar, de relacionamento, financeiro, seja uma questão relacional, seja alguma coisa dentro do lar, no momento em que a pessoa chega e diz assim, eu não quero mais essa aparência. Eu quero viver uma experiência verdadeira.
E aqui é uma verdade muito importante, irmãos. Por quê? Porque a verdade, ela é sempre o caminho melhor e mais saudável. Todo processo de aparência chega a um momento que ele se dissolve e não dá para aguentar mais. Quantas pessoas caminham anos na igreja e vai caminhando dessa forma de aparência? Quantas pessoas que vão vivendo as suas vidas familiares, muito mais uma maquiagem. E aqui não estou dizendo de perfeição, irmãos, não é isso de perfeição, não. Mas vão vivendo aquela coisa, e todo esse processo, uma hora a conta chega. Quer um exemplo de maquiagem? É você viver com uma condição financeira que você não tem. E essa é uma pauta familiar. O Brasil é o Brasil que, como os últimos dados da última semana, a gente tem quase que uma nação inteira afundada em dívida. E as dívidas, elas estão marcando as pessoas pela vida da aparência. E todo esse processo de aparência cai, sabe por quê? Uma hora a verdade vem, ela emerge. Nós tivemos aqui o primeiro trimestre do ano como o trimestre de maior número de vendas de carros no Brasil, principalmente num contexto em que economicamente o Brasil não está bem. Todos vão para o mercado, não vão? Então esse processo de aparência ele é muito perigoso, porque quando a verdade ela vem, isso pode ser muito danoso. E Naamã ele diz assim, não, olha, eu quero a partir de agora uma família verdadeira, e eu não quero mais viver de aparência. E se tem um lugar onde a gente pode viver de aparência, depois que inventaram o cartão de crédito, é a questão financeira. Vou lá no restaurante, lá eu tiro uma foto bonita com a minha esposa. Fui lá, fala aí os nomes do restaurante. E não estou dizendo que é nada contra, mas eu estou dizendo que a gente precisa caminhar com a coerência de ajustar a nossa realidade, de viver a nossa realidade verdadeira. Isso é mais gostoso, porque isso é transparente, isso está leveza. Eu não preciso me preocupar com o que eu disse ontem, o que eu fiz ontem, porque eu fiz é pautado na verdade. Nós precisamos disso, irmãos, de uma família que vive na verdade e não de aparência. Que é uma coisa terrível que acontece nas famílias por não querer viver na verdade só na aparência, é maquiar a relação conjugal. É maquiar o casamento, às vezes maquia para os filhos, mas irmãos, o casamento não dá para ser maquiado. Se há alguma coisa para acontecer, tente nesta noite fazer esse ato aqui de protesto, de decisão, de mudada de página, de mudada de vida e falar, não, eu não quero mais uma família de aparência, eu não quero mais um casamento de aparência, sabe por quê? Aí a gente vai, a gente reconhece o erro, a gente reconhece a dificuldade, Deus vai dirigir, vai pôr uma menina de Naamã na sua vida, no seu casamento, vai oferecer ajuda, vai buscar um caminho e vocês vão vir para a verdade, para a luz e não vivermos de aparência, porque senão todo o processo de aparência um dia ele desmonta. E a gente precisa entender, irmãos, o valor de um relacionamento com Deus pautado pela verdade e não pela aparência. Ele disse assim, meu servo, meu senhor, eu vou voltar para lá. Mas saiba de uma coisa, a partir de hoje eu só vou servir e adorar e oferecer sacrifício ao Senhor, o Deus de Israel. Ele queria, a partir daquele momento, marcar uma experiência introspectiva, individual, íntima, de fórum íntimo, de viver uma vida de relacionamento com Deus na verdade e não de aparência. E ele disse, o meu rei, por muitas vezes, vai querer servir e subir ao o Deus dele para adorar. E muitas vezes eu vou ter que levar o rei até lá. Mas quando eu estiver lá, saiba que o meu coração não está ali, porque eu estou pautado numa vida de relacionamento de verdade, de transparência e não de engano. E aqui, irmãos, essa é a última verdade que eu trago para vocês, que a gente possa ter uma família verdadeira e que não seja pautado pela aparência. Que Deus te ajude nessa noite, que Deus te guarde, que você possa nessa noite ser alcançado por essa simples palavra.
mas que ela seja poderosa para falar para você que a tua família precisa da tua ajuda. E se você aceitar, o Senhor tem ajuda. Que o processo de mudança familiar da sua vida, da restauração do teu lar, começa com você. Que você possa nessa noite entender que toda religiosidade, ela pode destruir o teu lar. E o caminho de uma fé verdadeira, de uma experiência viva com Deus, é o caminho de salvação e de vitória. Que você possa nessa noite reconhecer que a tua família precisa de você. E que não há nada mais maravilhoso do que ter uma vida pautada na verdade, uma família verdadeira, e que a gente não tenha nenhum tipo de compromisso de viver de aparência. Deus te abençoe, em nome de